vamos lá, hoje nós vamos falar de produtos oferecidos numa farmácia. O que nós temos, o que é oferecido nas farmácias. Então nós temos oferecidos numa farmácia medicamentos, dermocosméticos, perfumaria e higiene pessoal, conveniência, suplementos vitamínicos e outros itens também permitidos para serem vendidos em drogaria. Então, medicamentos, nós vamos falar dos medicamentos em si, o que é remédio, o que é fármaco, o que são medicamentos homeopáticos, droga, formas e vias de administração. Remédio, a definição de remédio. Qualquer substância ou fármaco que alivie algum sintoma ou dor. Fármaco, substância química com estrutura química provida de ações farmacoterapêuticas ou farmacológicas. Medicamentos homeopáticos são os medicamentos normalmente conhecidos pelos farmacêuticos como hahnemannianos. Pequenas dosagens adicionadas a um frasco com álcool etílico ou com algum outro tipo de álcool isopropílico ou substância aquosa, que você faz o movimento hahnemanniano, que é a dissolução em saco de delas acima de 1000, para poder ser disponibilizado ao cliente. E droga, qualquer substância química que possa alterar a sua forma. Um exemplo, assim, o êxtase, né? Vai alterar psicologicamente. Produto farmacêutico. Ele é adquirido através de manipulações químicas para ser colocado à disponibilização do cliente e curar ou aliviar sintomas ou dores. Aí agora nós vamos para as 9 vias de administração de um medicamento. Primeira via, a via oral. Comprimido, cápsula, elixir, dentre outros. Segunda via, sublingual. Comprimidos que dissolvem embaixo da língua. Via parenteral ou injetáveis. Através de injeções, a gente consegue fazer a administração desses medicamentos. Via cutânea, através da pele. Então aí nós temos soluções, gel, emulsões, cremes, entre outros. Via nasal, onde eu tenho a utilização de spray ou até mesmo de gotículas, de dosador de gotas. Via oftálmica, através de colírios, pomadas. Via auricular, né, no ouvido, gotas auriculares, otológicas ou até alguns cremes. Via vaginal, onde eu tenho óvulos, comprimidos ou pomadas. E a última via, que é a via retal, onde eu tenho enemas e supositórios. E aí nós temos os medicamentos definidos em suas classes de ético, genérico e similar. Diferença entre eles. O ético é aquele medicamento que foi produzido pelo laboratório, levou 10 anos de estudo, foi lançado primeiro em animais, depois foi testado em seres humanos para ver os efeitos colaterais e assim o laboratório disponibiliza aquele medicamento e é o único no mercado para o tratamento daquela respectiva doença. No Brasil, depois de 10 anos, foi feita a lei de quebra de patente, onde os laboratórios genéricos quebraram a patente, pegaram um livro chamado USP, que é um livro onde eu tenho como se montar e fazer aquele medicamento, pegou o seu princípio ativo, a máquina que eu tenho que fazer o medicamento, e eu comecei a produzi-lo como genérico. E o similar, que tem o mesmo princípio. Qual é a diferença entre eles? O ético é um medicamento que já está colocado no mercado, ele tem uma base científica, tem um sistema de qualidade. O genérico, eu tenho toda a preparação do ético, porém o meu controle de qualidade, ele também é dentro do meu laboratório, onde eu envio as análises para a Anvisa. E o similar? O similar, eu não tenho controle de qualidade dentro da minha fábrica de produção. Eu pago um laboratório terceirizado para que faça essa análise e mande essa análise para a Anvisa. Então essas são a diferença entre os três. E aí nós temos a Lei 9.787, que diz a bioequivalência, ou seja, que o medicamento genérico, similar e o ético tem que ter a mesma quantidade de princípio ativo. Eles têm que passar pelo mesmo local, pela mesma veia porta de tratamento e serem excretados pelo mesmo local. E aí, pela bioequivalência, a gente tem a tabela de liberação, onde o ético pode ser trocado pelo genérico e pode ser trocado pelo similar. Porém, o genérico não pode ser trocado pelo similar, só pode ser trocado pelo ético. E aí, dentro dos medicamentos, nós vamos falar de antibióticos. Nós temos depois, mais à frente, um curso específico só de antibióticos, mas dando uma pincelada aqui para a gente já ter mais ou menos o acompanhamento. Os antibióticos foram criados, em sua maioria, para tratamento de antibactérias. Em sua maioria, não matam vírus, mas, porém, atenuam os sintomas. Por isso que eles são utilizados para vírus, mas não tem eficácia comprovada, alguns deles, para tratamento
em vírus. E o antibiótico foi criado para levantar a imunidade do organismo e auxiliá-lo a combater uma infecção bacteriológica causada no seu sistema. Medicamentos anti-inflamatórios foram criados para aliviar determinadas dores nas articulações, dores nos músculos. Então eles foram feitos para aliviar, atenuar aquela dor, sendo crônica, ou seja, uma dor persistente, ou uma dor momentânea. Analgésicos. Os analgésicos, eles têm uma via de administração onde agem diretamente no sistema nervoso central, inibindo ou coibindo aquela ação que é impulsionada por esse sistema nervoso, provocando a dor. Então, ele cria analgesia, ele para a dor do paciente. Os analgésicos são divididos em dois, os não opiáceos e os opiáceos. Os não opiáceos são aqueles que não vêm do ópio, um exemplo, o paracetamol. E os opiáceos são aqueles que provêm do ópio, como o grande exemplo disso, né, da papoula, da cocaína. São os que retiram a dor, mas também podem entorpecer. O grande detalhe são os OTCs, os over the counter, ou brevemente aportuguesado, né, sobre o balcão, os MIPs, que são caracterizados por nós farmacêuticos como medicamentos isentos de prescrição. Desses nós temos a simeticona, as vitaminas, o paracetamol, a dipirona, entre outros. Os antihipertensivos, nos exemplos nós temos captopril, a losartana, que vão agir regulando a pressão arterial do cliente. Os hipoglicemiantes ou antidiabéticos, que vão regular os níveis de açúcar no sangue do cliente. Dermocosméticos são classificados pela Anvisa como grau 2, ou seja, são classificados como cosméticos, porém têm o efeito terapêutico comprovado. Temos os produtos de higiene pessoal e perfumaria. Por quê? Higiene pessoal também é qualidade e é saúde. Temos os cosméticos relacionados, além do tratamento de pele, para tratamento de cabelos, de unhas, vitaminas para as unhas também e para o cabelo e para todo o bom funcionamento do seu organismo. Então você tem um creme cosmético especial, um dermocosmético para a pele do rosto, para a pele das mãos, para os braços, para as pernas, um creme para emulsão e redução de rugas. Então, para cada tipo, para cada parte do seu corpo, a gente tem um creme diferente. E temos os produtos de conveniência, ou seja, aquele produto que é sempre comprado pelo cliente, é conveniente para ele. São normalmente colocados como produtos de primeira necessidade. Um sabonete, escova de dente, pasta dental, um fio dental, são produtos que imprescindíveis o cliente ter consigo. Temos os produtos de impulso, quando o cliente passa e vê o produto em promoção, ele, poxa, vou comprar para tê-lo guardado comigo, né? Eu fico em estoque em casa, principalmente os packs, né, que saem por um preço bem mais acessível do que comprar somente uma unidade. E temos os produtos de emergência, né, que é bom eu ter em casa, caso eu me machuque, um band-aid, um esparadrapo, uma gaze, um PVPO, que é um Povidine, né? Para caso venha ter um corte, alguma coisa, já tem os produtos de emergência em casa. Aí eu coloquei para você o exemplo de produtos que se compram por impulso. Um produto semi-essencial, que muitas vezes está com a criança na rua, esqueceu de trazer uma papinha para ela comer, emergencialmente você compra a papinha para ela e até um produto que você guarda em casa porque você nunca sabe quando vai precisar. Né, que é uma super cola, por exemplo. Suplementos vitamínicos. E aí a gente vai para os suplementos que nós vamos ter um treinamento específico sobre eles, mas que muitas vezes a gente já sabe por fato que por mais que eu tenha uma alimentação balanceada, ela vai faltar algum tipo de vitamina. E aí a gente passa a fazer uma anamnese daquele cliente para ver a deficiência dele, ou até mesmo com a dor. Por que eu falo com a dor? Um cliente muitas vezes pode chegar até a sua loja reclamando com queixa de dores. Em vez dele levar um medicamento, ele pode muito bem levar o magnésio PA, que vai tratar essa dor dele e não vai dar tanto efeito colateral quanto ele tomar um medicamento, você principalmente sem saber o histórico dele. Outro item permitido à venda na farmácia são as fórmulas, são os leites. Né? Lembrando que nós sempre temos que ter sinalizado na gôndola a preferência da indicação da amamentação, do leite materno, e não substituí-lo com fórmulas. E uma vez sendo substituído por fórmulas, se atentar à orientação dada pelo indicador, né, pelo médico prescritor, a orientação que ele dá por que a mãe tem que dar aquele leite à criança. Um exemplo, a criança ela tem alergia à lactose, e aí sim ela vai tomar uma fórmula que não tenha lactose. Ouvir com muita atenção o cliente. Qual é a necessidade dele, qual tipo de leite ele vai precisar, né, para aquela criança, já que ele quer levar aquele tipo de leite
ou pela mãe não estar tendo uma produção consistente de leite materno, que é colocar uma fórmula para enriquecer a alimentação daquela criança, escutá-lo, avaliar com atenção a prescrição médica. Se o médico prescreveu aquele leite, fazer uma anamnese, perguntar à mãe por que ela está dando aquele leite, se ela não está produzindo leite materno, se está com inconsistência, por que a criança vai passar a tomar aquela fórmula. E também explicar a ela o que pode vir a ocorrer da criança tomando aquela fórmula. Uma prisão de ventre, né? Uma regurgitação mais forte ou constante, para que a mãe saiba dessas ações, principalmente quando é uma mãe de primeira viagem, que pode entrar em desespero por tais fatos. E a exposição do leite é regida pela vigilância municipal, tá? E o que dita isso pra gente? Nós temos que ter uma plaquinha com a seguinte orientação: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 ano de idade. O aleitamento materno evita infecções, sendo recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Essa é a Lei 11.474 de 2007. Outros itens para a gente finalizar que eu posso vender numa farmácia: recarga de celular, eletro e eletrônicos, inseticidas, pilhas, doces. Então, eu tenho uma gama de produtos que eu também posso vender na farmácia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, bom trabalho e boas vendas.